Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Conexão Popular. Temos aqui Douglas Carbone, vereador Douglas Carbone, vereador João Vidal. 2016, esse primeiro mandato do prefeito Júnior Ortiz Júnior, 2012 e 2016, foi conturbado pela questão judicial, pela questão jurídica. Imagino eu que o prefeito não tenha tido um dia sequer sem se preocupar com tribunais, com julgamentos, com recursos. E como humano, isso de certa forma pode ter abalado a visão administrativa, política da cidade de Taubaté. Enfim, está absolvido, vai ser diplomado, vai assumir, está reeleito no primeiro turno. O povo de Taubaté escolheu assim. Muito bem, a questão que eu faço agora é a seguinte: qual foi, na avaliação de vocês, que foi líder durante 30 meses do governo Ortiz e o vereador Douglas Carbone, que se posicionou contra a candidatura dele, não contra a candidatura dele, mas favorável a uma candidatura adversária, né, que não era a dele, não contra. Qual foi o grande gargalo, na avaliação de vocês, nesse primeiro mandato do prefeito Ortiz Júnior? E qual será a grande marca, a grande necessidade de Taubaté para esse segundo mandato? Podemos começar com o vereador João Vidal. O grande gargalo foi pegar uma máquina destruída. Não tem dúvida nenhuma disso. Vamos arredondar os números aí e tentar explicar em poucas palavras. O orçamento está em torno de 1 bilhão, né? Vamos supor, não foi isso, mas que os 4 anos foram em torno de 1 bilhão o orçamento. 54% é gasto com folha de pagamento, então 540 milhões com folha de pagamento. Daí você tem 15% para a saúde e mais 25% para a educação. A saúde, por exemplo, o prefeito conseguiu aí construir 4 superpamos, reformar 49 postos de saúde, conseguiu, na educação conseguiu passar de 2 mil alunos para quase 30 mil no período integral. Não é fácil, é difícil, então houve algumas realizações, mas isso, 54% folha de pagamento, 15 mais 15% dá quanto? Saúde. 69? Sim, 69. 69 mais 25% para educação. Dá 69, 84. 94. Sobra 6% para meio ambiente, para mobilidade, para obras, para todas as outras pastas da secretaria. Quando você fala desses 6%, penso que representa 70 milhões em dívidas que foram pagas para a prefeitura poder organizar a casa e começar a ter obras. Então, se você for ver a aprovação que o prefeito teve, não foi um prefeito infalível, não foi um governo infalível, cometeu erros, cometeu equívocos. Mas você pegar aí, uma cidade com 70 milhões de dívidas, fruto do desgoverno anterior, foi o principal gargalo, foi a principal dificuldade. Ainda assim, houve alguns avanços, houve várias conquistas do governo com relação a isso, mas ter pagado esse tanto de dívida, 6% do orçamento, dá algo em torno de 60 milhões. Então, o prefeito pagou metade desse orçamento só de dívida, desse orçamento que fica para o investimento, que fica para o custeio, para as outras secretarias. Então, acho que esse foi a principal dificuldade. E, infelizmente, a gente vai passar por momentos bem difíceis, né? A gente está vendo aí, eu vou usar também o que eu quero dizer como um exemplo. O Rio de Janeiro está falido, né? Está com dificuldade de pagar os funcionários, assim como o Rio Grande do Sul. E isso é em virtude da crise no petróleo, que hoje eles estão colhendo, porque o ICMS, você recebe a parcela de ICMS de 2 anos depois, que é uma grande arrecadação do Estado. E o ICMS do petróleo da crise de 2014, ou de 2013, 2014, o Rio de Janeiro está colhendo agora. Taubaté, por exemplo, vai começar a colher o ICMS da crise automobilística no ano que vem. Então, a previsão orçamentária é cair demais. E o ICMS é a principal parcela do nosso orçamento. Então, tempos difíceis vêm aí. São dificuldades orçamentárias que não está na discussão da população, mas é isso. A crise que nós vimos passar, por exemplo, a Volkswagen teve um problema numa empresa aí, ficou 1 mês praticamente sem produzir. O que é 1 mês sem produção da Volkswagen de ingresso de imposto na cidade? Só que isso a gente não sofreu nesse ano, no ano passado aconteceu. Vai sofrer no orçamento para daqui a 2 anos. Então, acho que o principal gargalo foi esse, ter pego uma administração inchada. Vocês se lembram que houve 2.000 demissões.
Então, você reacomodar toda essa máquina, toda essa insatisfação, toda essa readequação às pessoas, os servidores acumulando serviços de 2.000 pessoas que saíram da prefeitura e ter que pagar uma dívida de 70 milhões. Acho que, sem dúvida, foi o principal gargalo enfrentado pelo governo. Na sua avaliação, vereador Douglas Carbone, qual o grande gargalo nesses primeiros 4 anos? Eu acho que essa reorganização da máquina, né? A máquina estava muito inchada e você percebe que ainda está inchada, né? Porque está batendo 54%, não mudou isso, né? Não mudou. Você pega o orçamento do ano que vem, a prefeitura está no seu limite, inclusive de alerta pelo Tribunal de Contas. Você tem uma informação do governo, de algumas informações que é passada, inclusive não são as verdadeiras. A gente fez algumas audiências públicas. O vereador João Vidal falou em 30 mil de período integral. Nós temos 10 mil. 10 mil porque nós forçamos a secretária de Educação a dar os dados reais, porque ela mandou um memorando interno exigindo a matrícula desses alunos. Então, assim, o governo ele acertou em vários pontos, mas maquiou em alguns dados. E pedalou, né? Isso, inclusive, tem um apontamento do Tribunal de Contas falando sobre essa pedalada fiscal do ano de 2014. Mas eu acho que o prefeito Ortiz Júnior foi, assim, inteligentíssimo, no sentido de organizar melhor as estruturas que ele já tinha. Porque o governo, na verdade, a arrecadação não cresceu muito no município de Taubaté. Ela foi crescendo 40 milhões, 70 milhões, que é onde chegou a R$1 bilhão. Inclusive, o orçamento votado do ano passado, que nós fizemos, já era com o dinheiro do CARF, teve que reorganizar esse orçamento para esse ano de novo. Mas o prefeito foi assim, trouxe algumas peças importantes, alguns secretários super técnicos. Eu acredito que para o segundo governo, o segundo mandato, ele precisa aprimorar isso. Inclusive, eu quero saber, o desafio para o segundo governo? Segundo governo é aprimorar isso, né? Não pode ser tão técnico. Ele tem que também ter um lado político, porque se ele for muito técnico... Você está falando da relação legislativo-executivo? Legislativo-executivo. Você vai conversar com o secretário, ele tem certeza que ele é o dono da razão, e muitas vezes o próprio prefeito não sabia dessas informações, né? E o que acontece? Você tem uma situação de alguns secretários que centralizam essas informações e você não consegue ter acesso, toma decisões que refletem no governo. E eu acho que o prefeito Ortiz Júnior, eu conheço muito bem, acho que para esse segundo mandato, e segundo informações até da própria imprensa, ele vai dar realmente um ar novo, mantendo algumas peças, mas um ar novo para o seu governo. Mas acertou bastante, porque conseguiu resolver alguns problemas que alguns políticos não iam fazer. Medidas amargas, que o vereador João Vidal falou a verdade, mandar 2.000 funcionários embora, isso é uma medida amarga, mas que era necessário. Então, ele acertou em vários pontos, mas eu acredito que para o segundo governo precisa dialogar melhor politicamente. Já ouvi isso, inclusive, do governo, porque existem situações, por exemplo, que vai ser discutidas na Câmara Municipal a partir de 2017, que precisa ter uma relação política melhor com a Câmara, né? Porque faltou isso, essa habilidade, essa conversação. O vereador João Vidal foi líder do governo, sabe disso. Muitas vezes faltou diálogo do governo com a Câmara. Não adianta colocar um líder e jogar a batata quente na mão dele e você tentar conversar com o governo e o governo não dá solução. Então, sinceramente, eu creio, estou botando fé nesse segundo mandato, apesar de ter apoiado a vereadora Poliana. O prefeito sabe quais motivos que eu apoiei a vereadora Poliana. Porque existem situações, Miguel, que são palavras dadas. Eu acho que palavras dadas são a melhor coisa que a gente tem no mundo. Não existe papel melhor que a palavra. E no fio do bigode, você deu a palavra, você compromissou com aquilo, vai até o final. Então, acho que a gente sofre algumas situações por falta de compromisso, realmente, de ambas as partes. Mas estou botando fé que esse segundo governo haverá uma relação melhor com a Câmara, até porque o governo precisa, porque as aprovações de conta vai ficar para essa próxima legislatura. E a gente tem que ser, se a gente fala que é bastante técnico e bastante conhecedor, é só pegar os apontamentos do Tribunal de Contas. Então, eu tenho fé em Deus que esse segundo mandato vai ser importante. E a gente torce pela cidade. Quando a gente torce pela cidade, a gente torce para o governo dar certo, para que a população não sofra. E eu volto a fazer essa colocação. O governo precisa dar certo,
porque a população que é atingida com todos os problemas que dão errado. Você vê essas mudanças viárias, quem foi mais atingido foi a população, ponto. O governo, não, foi a população. Algumas deram certo, outras não, e é bom se discutir com a população. O vereador Douglas Carbone falou de uma relação mais próxima entre executivo e legislativo. E o vereador João Vidal, qual é o grande desafio na sua avaliação da administração municipal a partir do ano que vem? Da administração municipal? Olha, eu acho que é isso, enfrentar essa redução orçamentária. O Brasil, como eu digo, as gestões vão passar pela crise que o comércio passou, que a indústria passou, porque as gestões colhem a crise 1 ou 2 anos depois. Isso é uma grande dificuldade. Eu acho que o governo tem que se empenhar muito para conseguir aprovar essa verba do Centro Andino de Fomento, né? Foi apelidada como CAF. Apelidada não, é a sigla CAF, mas é um centro que fomenta as gestões públicas, porque ali está obras de desenvolvimento para Taubaté. Esse desenvolvimento acaba trazendo desenvolvimento econômico também. O prefeito tem que pôr em prática o Parque Tecnológico. Eu nutro uma expectativa muito grande do Parque Tecnológico. São ali 300 lotes para empresas instalarem suas incubadoras ali, instalarem seus centros de pesquisa. Isso pode ser a grande virada Taubaté para enfrentar essa crise que está instalada. Taubaté tem esse quê de inovação para atrair, então, o pouco de investimento que tem no mundo para a nossa cidade, porque nós temos um parque tecnológico inovador. E ultrapassar também essa barreira aí da saúde. A gente sofre demais pela falta de vaga no sistema estadual de saúde, e é o sistema estadual de fato. Nós temos um hospital regional que atende a política de saúde de todos os municípios. Eu digo que a política de saúde de municípios pequenos é comprar uma van. Né? Então, Redenção compra uma van, e é justo, porque não tem que ter um hospital lá. Mas Piquete compra uma van, Redenção compra uma van, Natividade compra uma van e traz todo mundo para cá. Então, o prefeito tem que fortalecer, e nós juntos com a Câmara, juntos com os parlamentares estaduais e federais, pressionar para que haja um aumento de vagas, de leitos, de atendimento da saúde de média e alta complexidade. A média e alta complexidade é responsabilidade do governo estadual, então a gente atende no pronto-socorro a baixa complexidade, e quando precisa da média complexidade tem que ir para o hospital. E não tem vaga no hospital, eles vão fazendo puxadinhos no pronto-socorro para as pessoas ficarem internadas no pronto-socorro, que é um erro. E o sistema estadual de saúde acaba se acomodando nisso. Acho que esse é um desafio urgente, né? A gente não pode ficar incólume, mas vendo pessoas que precisam fazer tratamento para câncer, ter que ir para Guarulhos, ter que ir para São Paulo, ter que ir para Barretos e não conseguir um leito, não conseguir uma vaga aqui na nossa cidade, tendo um hospital gigantesco desse tamanho, dessa monta. Eu só para fazer uma contribuição, eu só acho assim, o governo do estado é um irresponsável com o município de Taubaté. É um irresponsável. E nós estamos confundindo as estações. A responsabilidade dessa questão de saúde ficou para o governo do estado e que não faz nada para o município de Taubaté. Se você vê a questão do hospital universitário, ele quase não fez nada daquilo que prometeu. Então, eu acho que existe uma situação, eu acho que não é desafio do prefeito, não, é desafio das forças políticas do município, Boa. É dos deputados estaduais, é dos vereadores, é do prefeito, em dar uma resposta ao governador falando o seguinte, olha, respeite o munícipe daqui, né? Respeite as pessoas que estão aqui, porque, infelizmente, o governo faz com que o prefeito seja responsabilizado, os vereadores sejam responsabilizados, e não é de nossa responsabilidade, sim do governo do estado de São Paulo, em dar essas vagas, e que não tem condições. O vereador João Vidal falou uma coisa muito séria. Tratamento de câncer, as pessoas tendo que se deslocar daqui, isso é humanamente impossível. Isso horrível. Situações precárias ainda. Precárias. E você tem que juntar essas forças políticas, todas, independente de sigla partidária, e pressionar o governador que quer ser candidato a presidente da República, falar, olha, o companheiro,
Dá uma olhadinha aqui nos 2 hospitais que você olha, que você tem em Taubaté. Companheiro não vamos chamar ele. Olha essas 2 estruturas que você tem aqui no município, que você falou que ia investir 30 milhões e ele não investiu 9 milhões. É isso aí. Então, são situações que precisam realmente forçar o governador a olhar com mais carinho. O AME e o Luci Montoro tá lá, a obra tá parada. Sabe por que tá parada? Por falta de dinheiro. Por falta de pagamento. Pagamento. Do governo do Estado. Do governo do Estado. É responsabilidade do prefeito pagar? Não. O prefeito não tem nada a ver com isso. É o governador que tem que pagar suas contas. E tem que olhar realmente para o município de Taubaté com mais carinho. Muito bom. Só um adendo, mais ou menos assim, Douglas, bem lembrado. Vai lá, contrata o AME, manda construir. Daí contrata uma grande empreiteira, a empreiteira vai lá, contrata 200 trabalhadores. Daí chega nem no meio da obra, começa a não pagar o empreiteiro. É 200 famílias de trabalhador que foi contratado, tem que ser demitido e quebrar uma empresa. Sabe? É um absurdo. E não se constrói o que as populações E não precisam. se constrói. E daí, quem que a população consegue acessar? São os vereadores. E daí o que a gente escuta na rede social é o seguinte: cadê o vereador que na época da campanha estava aqui na porta de casa e agora não consegue uma vaga para mim no hospital? E o Luci Montoro e o AME, Miguel, vai conseguir chegar aos 40% de parte das pequenas cirurgias e tratamentos feitos na regional. Ele consegue suprir 40% hoje, por exemplo, de cirurgias de média e baixa complexidade. Então, se isso acontecer no município, nós vamos resolver parte do nosso problema. Só que não é responsabilidade do vereador, não é responsabilidade do prefeito, é do governador, que o vereador João Vidal falou, e a empresa, inclusive, é do município de Taubaté. Isso que foi feito com esse empresário de Taubaté é um crime que se cometeu. E a obra está parada, a população precisando de atendimento. Muito bom. Esperamos por dias melhores. Queria agradecer ao vereador João Vidal. 15 segundos, suas considerações. Vereador, é sempre um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. É sempre um prazer, Miguel. Hoje nós estamos falando um dia depois de um acontecimento muito feliz que aconteceu na Câmara ontem, um projeto de minha autoria que institui IPTU verde na cidade foi aprovado pelos vereadores. Aproveito para agradecer aos vereadores e para regozijar com os eleitores essa conquista na cidade. Agora, mais uma batalha para fazer a prefeitura, o prefeito implantar isso. Eu acho que incentivar práticas sustentáveis é o nosso futuro. Muito bom. Vereador Douglas Carbone, igualmente, satisfação sempre recebê-lo aqui na TV Câmara. Suas considerações. Quero só agradecer, tenho certeza que o nosso mandato sempre foi de portas abertas, estamos de portas abertas e realmente a gente espera um ano melhor para a nossa cidade, um tempo melhor para a nossa cidade e conte com o nosso compromisso, o nosso trabalho. O nosso compromisso de campanha foi trabalhar, continuar trabalhando. Tenho certeza que é o que nós vamos fazer. E realmente rezar para as instituições brasileiras, inclusive o senhor judiciário, para que a gente tenha uma harmonia entre os poderes, para que a gente possa conseguir trabalhar e realmente fazer o bem para o nosso povo. Vamos parar de brigar, pensar em quem manda mais, quem pode mais e realmente atender às expectativas da nossa população. Porque o povo precisa de realmente ser atendido nas suas expectativas, porque a situação que nós estamos no país hoje é ver quem manda mais. Não precisa ver quem manda mais, não. A gente precisa ver quem realmente apoia mais a população. É isso que o povo quer. Obrigado, vereador Douglas. Obrigado, vereador João Vidal. Obrigado a você que sempre nos acompanha no canal 4 da NET. Esse foi mais uma edição do Conexão Popular aqui na primeira TV Legislativa do Vale. Obrigado e até a próxima. Tchau.